O nosso grupo ficou responsável em tratar sobre o tema Clima e Vegetação no Brasil, e ele é composto por Jéssica, Jussiara, Almiriane, Maria Keila, Lisiene e Verônica dos Santos. E a princípio eu vou tratar sobre o clima no Brasil. Bom, eu vou falar sobre os tipos de clima existentes no Brasil. E a princípio, nós devemos saber que o Brasil ele se encontra aproximadamente 90% da sua extensão territorial na zona intertropical, tirando apenas o clima subtropical. E o planeta ele se divide em 3 zonas climáticas, que são elas temperada, intertropical e polar. E por o Brasil ele estar situado na zona intertropical, ele vai apresentar características desse determinado clima. Ele vai apresentar um clima tropical. E quais são os tipos de clima realmente que existem no Brasil? O Brasil ele apresenta 6 tipos de clima, que são eles: o equatorial, o tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e o subtropical. Começando com o clima equatorial, ele recebe esse nome justamente pela proximidade que ele tem com a linha do Equador. Ele é um clima bastante úmido, chega a chover de 2.500 a 3.000 milímetros por ano, é bastante quente, chegando às temperaturas anuais de 26 a 27 graus, e não há muita variação entre verão e inverno, justamente pela proximidade que ele tem com a linha do Equador. O clima tropical, ele encontra-se na região central do Brasil, ou seja, na região centro-oeste, e apresenta 2 estações do ano bem definidas, que são elas verão e inverno. O verão, ele é bastante quente, porém, ele apresenta chuvas. Já o inverno, ele é bastante frio, mas é seco. As temperaturas médias anuais desse clima, eles são superiores a 18 graus Celsius e a amplitude térmica está por volta de 7 graus Celsius. E as chuvas, elas são mais ou menos entre 1.000 a 1.500 milímetros por ano. O clima tropical semiárido, ele é comum da região nordeste do Brasil. Ele apresenta um clima seco durante 8 meses do ano. E a chuva, ela é escassa. Apesar dela ser irregular, ela não excede os 800 milímetros por ano. As temperaturas médias anuais, elas estão em torno de 27 graus Celsius e a amplitude térmica gira em torno dos 5 graus Celsius. O clima tropical de altitude, ele apresenta verões bem quentes e invernos bem rigorosos. Ele está situado nas áreas serranas da região sudeste, e por ele apresentar altitudes bem mais elevadas, ele apresenta um clima diferente do domínio tropical, com médias abaixo dos 18 graus Celsius, e a amplitude térmica anual está entre 7 a 9 graus Celsius. E as chuvas, elas são semelhantes ao do domínio tropical. Bom, o clima tropical litorâneo, ele predomina em grande parte do litoral do país. Ele se estende do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Devido à massa de ar tropical litorânea, ele apresenta um clima quente e chuvoso. A sua temperatura média anual, ela está entre 18 a 26 graus Celsius, com chuvas de 1.500 milímetros por ano. As chuvas na região nordeste, elas são bem mais intensas no inverno e no outono. Já na região sudeste, ela é bem mais forte no verão. E finalmente chegamos no clima subtropical. O clima subtropical, ele encontra-se na região sul do país, abaixo do trópico de Capricórnio, por isso o nome subtropical, que ele está abaixo do clima tropical. Ele possui 2 estações bem denominadas, que são o verão e o inverno. O verão ele é bem quente e o inverno é bem rigoroso, ocorrendo geadas e neves. As chuvas elas são bem distribuídas durante todo o ano, chegando de 1.500 a 2.000 milímetros por ano, e a sua temperatura média anual ela é sempre inferior a 18 graus Celsius, e sua amplitude térmica ela está entre 9 a 13 graus Celsius. O clima tropical litorâneo ele predomina em grande parte do litoral brasileiro. Ele se estende do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro.
Devido à grande massa de ar tropical atlântica, o clima nessa região é quente e chuvoso. A sua temperatura média anual ela está entre 18 a 26 graus Celsius, com chuvas de 1.500 milímetros por ano. A chuva na região Nordeste, na parte do litoral, ela é bem mais intensa no inverno e no outono. Já na região Sudeste, ela é bem mais forte no verão. E finalmente chegamos no clima subtropical. Ele se encontra na região sul do país e está abaixo do Trópico de Capricórnio, por isso o nome subtropical, que está abaixo do clima tropical. Ele apresenta duas estações do ano bem demarcadas, que são o verão e inverno. O verão é bastante quente e o inverno é bastante frio. As chuvas elas estão entre 1.500 a 2.000 milímetros durante o ano e elas são bem distribuídas. A amplitude térmica ela está entre 9 a 13 graus Celsius e sua temperatura média anual elas são sempre inferiores a 18 graus Celsius. Lembrando que no inverno chega a ocorrer geadas e neve. Eu irei falar um pouco agora sobre o que é fitogeografia, ou simplesmente como nós conhecemos vegetação. Vegetação ela é a parte da geografia que estuda a distribuição dos diferentes tipos vegetais do planeta. Além disso, a vegetação estuda todas as implicações da vegetação. O tipo de vegetação de determinada região irá depender primordialmente do seu tipo de clima, ou seja, a vegetação é o reflexo do clima. Temos como exemplo um lugar quente e um lugar frio. As vegetações vão ser totalmente diferentes por conta do clima. Entretanto, essa regra ela aplica-se somente a vegetações naturais ou nativas, pois a formação vegetal é o primeiro elemento da paisagem que o homem modifica e, portanto, está em constante transformação. Tipos de vegetações do Brasil. Então, o Brasil ele tem 9 tipos de vegetações. Isso se dá pela sua grande extensão territorial e pela sua diversidade climática. Temos como tipos de vegetação a pampa, o cerrado, a Amazônia, mata dos cocais, mata das araucárias, araucárias, mangue, caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. Tipos de formações vegetais. Os vegetais, a vegetação, aliás, tem 2 tipos de formação. A formação primária e a formação secundária. A formação primária ela é aquela que não houve nenhuma ação humana. Já a formação secundária é quando houve ação humana, como por exemplo uma queimada, um desmatamento, que também é chamado de recrescimento, porque aí ela teve a formação primária dela, normal, aí houve um desmatamento ou uma queimada e ela vai recrescer de novo, que é a formação secundária. Mas por que é importante termos vegetação? Porque é importante termos principalmente as vegetações florestadas. Então eu elenquei 3 tipos de importância da vegetação. A primeira é a proteção do solo, reduzindo os efeitos do escoamento superficial das águas, no abrigo das faunas silvestres, principalmente as que estão ameaçadas de extinção, e na manutenção de ecossistema de recursos hídricos. Então, o clima e a vegetação na BNCC, do 4º ano do ensino fundamental, ela está como unidade temática Ambientes, Natureza e Qualidade de Vida. O objeto de conhecimento é conservação e degradação da natureza. A habilidade é identificar as características das paisagens naturais e antrópicas, relevo, cobertura vegetal, rios, etc., no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. E as palavras-chave são clima e vegetação. O estudo da vegetação no 4º ano do ensino fundamental. Como vocês podem ter visto no slide, tem a foto de 2 páginas
que é a página do livro do 4º ano do ensino fundamental, onde o livro traz a vegetação e falando sobre os biomas brasileiros. Ele traz também algumas questões, e dentro dessas questões ele traz a foto de 2 mapas do Brasil, um que está com a foto do mapa do Brasil com a vegetação original e outro com a vegetação do Brasil atual. E nós podemos perceber totalmente a diferença de um para o outro. Um, né, todo bonitinho, verdinho, um amarelo, todo com a vegetação super de boa, e o outro com uma vegetação totalmente devastada, e devastada pela própria ação humana. Eu sou a Jussiara e vou falar sobre os biomas brasileiros. Segundo o IBGE, bioma é um conjunto de vida, tanto animal quanto vegetal, constituído pelo agrupamento de diferentes tipos de vegetação, identificáveis em escala regional, constituído por condições geoclimáticas similares e histórias de mudanças compartilhadas, resultando em uma biodiversidade biológica própria. São espaços geográficos que compartilham as mesmas características, tanto físicas, biológicas e climáticas, e são delimitados pela vegetação. Os biomas terrestres eles são divididos em produtores, que são os vegetais, em consumidores, os animais, e em decompositores, que são fungos e bactérias. São importantes para a manutenção da vida e interferem na dinâmica climática, tanto em nível local quanto em nível global. A diferença entre ecossistemas e biomas. Ecossistema designa um conjunto de fatores bióticos, que são plantas, animais e bactérias, e fatores abióticos, que são a água, o gelo, o solo, o vento e entre outros, que atuam ao mesmo tempo sobre uma determinada área. Já os biomas, eles também são formados por fatores abióticos e bióticos, só que além disso, o que vai determinar um bioma é a dimensão regional, o relevo e o clima, o que não acontece nos ecossistemas. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns biomas brasileiros. O primeiro é a Amazônia. A Amazônia é o maior bioma do mundo e ocupa a maior parte do território brasileiro, estando localizado na região Nordeste e em parte na região Centro-Oeste. É influenciada pelo clima equatorial, e na Amazônia há muita chuva, o que torna o solo pouco fértil. A vegetação da Amazônia é dividida em 3 tipos de mata. A mata de Igapó, onde a vegetação é permanentemente alagada. A mata de Várzea, onde a vegetação é ocasionalmente alagada, pois só há esse alagamento quando há aumento dos rios. E a mata da terra firme, que é a maior parte da Amazônia e é pouco atingido pelos rios. A fauna da Amazônia também é bastante diversificada, com presença de mamíferos, de insetos, de aves e entre outros animais. E a maior parte do seu território ainda não foi explorado pela ciência. O segundo bioma é o Pampas, que está localizado no extremo sul do país, é influenciado pelo clima subtropical e formado por um relevo que é constituído de planícies. Por ser de clima frio e quente, a vegetação do Pampas ela não consegue se desenvolver. Porém, o seu solo é muito fértil, o que favorece a agropecuária, que é importante para a economia do país. O terceiro bioma é o Cerrado. O Cerrado ele é uma savana tropical, a mais rica em biodiversidade do planeta. Ele está localizado na região Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país e é influenciado pelo clima semiúmido devido à ocorrência de estações bem definidas, como o inverno e o verão. A sua vegetação é composta por plantas de pequeno porte, por troncos e por plantas com cascas muito grossas, e além de ser uma vegetação perene, que dura muito tempo. A fauna do Cerrado é composta por tamanduás, por capivaras e entre outros animais. A ação humana nesse bioma está na agricultura mecanizada, com produção de solo e criação de gado, as maiores do país. O quarto bioma é a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Está localizado
no sertão do país, na região Nordeste. É influenciada pelo clima semiárido, onde há secas bastante prolongadas. A vegetação da caatinga ela é composta por árvores xerófilas, que são árvores acostumadas com a aridez do solo, por plantas onde as folhas caem com bastante frequência e por plantas que conseguem captar as águas dos lençóis freáticos para se manterem vivas. As famílias que vivem nessa região e que não são amparadas pelo governo, elas passam bastante dificuldade, pois não conseguem plantar por causa da seca. A sua fauna também é bastante diversificada, com presença de répteis, de sapos, de cobras e entre outros animais. Há uma música de Luiz Gonzaga que remete muito a esse bioma e vou falar alguns trechos da música. Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta de água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, para mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei. O escritor dessa música, ele quis falar que os animais foram embora por causa da seca, que ele foi embora por causa da seca, mas quando a chuva cair no sertão, ele voltará para fazer a plantação. Isso quer dizer que, por mais que as secas sejam bastante prolongadas na Caatinga, há um tempo em que há a presença de chuva e assim as famílias elas conseguem plantar e ter o seu alimento. Oi, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão estar vendo, mas eu tô dando continuidade à fala da Ju sobre os biomas. Então, eu fiquei com a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é um bioma localizado no Nordeste. Os estados que ela faz parte é Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e o Norte Tocantins. Esse bioma, ele é localizado não, ele é conhecido como uma mata de transição, porque ele fica entre o clima úmido da Amazônia e entre o clima semiárido do Cerrado. Por isso que a sua temperatura, ele varia muito de local, porque ele pode adquirir a temperatura equatorial úmido, que fica no oeste, e pode também estar adquirindo semiárido por causa do leste. A sua temperatura anual ele chega em média de 26 graus. E nesse bioma, o seu maior potencial é o extrativismo vegetal. A população de lá, a maioria delas sobrevivem a respeito disso, porque a maioria das suas plantas, elas são... Deixa eu procurar o nome que eu esqueci. Oleaginosas. É aquela planta que ela produz óleo. Então, o seu extratismo, ele é um dos maiores do Brasil, se não me engano, do mundo, se não me engano, porque essas plantas, elas geram esse tipo de óleo, que pode ser feito cera, glicerina, a amêndoa, ela vem de lá. Para quem gosta daqueles cremes corporais de amêndoa, hidratação de amêndoa, então, toda essa questão, até o açaí vem de lá. Essa questão do óleo é mais concentrado lá. Tem duas palmeiras, que são as mais populares, que é o babaçu e o carnaúba, que a carnaúba é a principal. Aí, como eu falei, até o álcool vem de lá, eles produzem a fibra, o álcool, a cera, a glicerina, vários tipos de óleos. A sua fauna, ela varia muito, porque a maioria dos animais que vivem lá vem dos biomas vizinhos. Então, um dos animais que são bem famosos de lá é a arara vermelha, o gavião-rei, a ariranha, o boto. E a sua flora, além da questão que eu falei do açaí, que também faz parte da flora, também tem muito forte o caju e a manga. Aí, como eu falei, a questão das plantas oleaginosas, uma delas é a carnaúba, e é um problema que vem acontecendo, porque a carnaúba, ela é uma planta endêmica, ou seja, ela só é
produzida ali naquele local. Se aquele bioma deixar de existir, ou então a própria planta em si deixar de existir, não tem mais. Acabou-se. Porque ela só realmente existe ali. Ela é uma questão prioritária daquele bioma. E ela é uma planta que corre risco de extinção, porque como ela só existe ali e existe uma grande desmatação para poder produzir principalmente soja lá, ocorre muito o medo dela deixar de existir. Aí vai ser complicado ficar sem amêndoa, sem óleo. É bem complicado. O outro bioma que eu vou estar dando sequência é a mata das... Então, dando continuidade, porque os meninos estavam gritando, a mata dos araucárias. Ela é considerada um ecossistema da Mata Atlântica e ela fica localizada no sul do Brasil. Então, os países que fazem parte delas são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e ela ainda tem umas partes em São Paulo e Minas Gerais. Ela é considerada uma floresta ombrófila mista. Mas o que é isso? No caso, árvores. 2 tipos de árvores. Árvores geosperma, que são árvores que produzem frutos, e árvores gimnospermas, que é um caso da araucária, que ela não produz fruto. E as suas sementes, elas são nulas. O clima de lá, ele é chuvando todinho. Chove sem parar. E o inverno normalmente é frio, com geada e até neve. Menino, neve. E o verão, ele é razoavelmente quente. A araucária é aquela sua amiga que você vê de longe. A altura dela varia entre 25 a 35 metros, podendo chegar até a 50 metros. Olha! E a bicha ainda é heliófila. Ela precisa de luz solar, bastante luz solar para crescer, para ficar bonita. E ela também ainda é bem rigorosa, viu? O solo tem que estar fértil, profundo e drenado. Então, é uma planta que ela não nasce em qualquer lugar, querida. Ela é exigente. E a questão da sua flora, ela é bem diversificada. Ela tem o xaxim, tem pinheiro bravo, erva mate, um monte de planta. E a sua fauna, a importância da fauna é muito grande lá, porque como elas são altas e tal, elas precisam de meios que distribuam as suas sementes. Então, os animais, eles exercem um grande papel sobre isso. Aves, principalmente, e roedores, que eles pegam as sementes e saem distribuindo para poder, né, se fertilizar, no caso, poder crescer. Eu não sei nem se é fertilizar a palavra. Mas, enfim, eles são importantes para eles poderem distribuir no solo as sementes para que possam nascer novas plantas. Uma ave de lá, que é gralha azul, é uma árvore representante desse bioma e do Paraná, representante. E lá tem jararaca, capivara, macaco prego, tamanduá e o mico-leão dourado também, que faz parte desse bioma. O outro bioma é o manguezal. O manguezal, ele é considerado um ecossistema costeiro. Ele faz parte entre a transição de terra e mar. E ele fica em regiões tropicais e subtropicais. No caso, ele se concentra em ambientes inundados por marés. Não é obrigatoriamente, mas geralmente é uma transição entre água salgada e água doce. E as únicas plantas que conseguem sobreviver lá são os mangues. Por isso que o manguezal também é conhecido como mangues. Existe apenas 3 tipos de mangues. E essa questão da pouca diversidade de plantas é justamente porque são poucas as plantas que conseguem sobreviver com excesso de sal, com um solo instável. E essas plantas só conseguiram sobreviver porque elas se adaptaram. Ou seja, sempre que vocês lembrarem de planta sofrida, planta que sofre, que é batalhadora, mas que sobrevive,
são os mangues. Existe o mangue preto, vermelho e branco. O vermelho e o preto, deixa eu confirmar aqui. Sim, lembrando que esses 3 tipos de mangue, essas raízes, elas são aéreas, ou seja, elas são para cima, que é para justamente conseguir respirar, conseguir se defender, né, se proteger. Aí o preto e o branco, eles saem de baixo em direção ao ar, as raízes. E é lá que eles conseguem pegar o ar, poder pegar oxigênio, poder ter uma troca gasosa. E eles são chamados de pneumatoforos, que eles reproduzem esse tipo. Já o vermelho é o seu caule, que ele é maior, e nesse caule ele contém lenticelas. É um monte de nome estranho. Então, esses lenticelas é o quê? É nada mais do que buracos que tem no caule e que podem fazer essa troca gasosa, que a planta pode respirar e sobreviver lindamente. E outra coisa, ela é muito inteligente. Ela tem um tipo de glândula nas folhas, que é para justamente eliminar o excesso de sal da água, para que não fique tão difícil, né, de sobreviver as bichinhas. Aí elas têm esse negócio nas folhas que conseguem eliminar o excesso. Por isso elas são chamadas de halofitas, porque elas têm essa função, essa especificidade. Devido à questão da variedade que tem no seu nicho ecológico. Aí o que é nicho ecológico? É um conjunto de condições e recursos que precisa para sobreviver a uma determinada espécie. Então, devido a esse nicho ecológico ele ser grande, lá tem a representação de anelídeos, molusco, inseto, anfíbio, répteis, aves e mamíferos. Para mim não era um bom lugar de viver, mas admiro, né, quem é guerreira e consegue sobreviver lá. Uma das funções importantes desse bioma é a questão de proteção da linha costeira. Ele fica como uma barreira de proteção mesmo do mar, meio que uma divisória. E ele sofre muito com a questão da própria poluição, porque fica ali preso e acaba dificultando a sobrevivência das plantas, o seu desenvolvimento por si só. Então, é um bioma que ele já está incluso em questão de preservação ambiental, mas tem essa questão da dificuldade devido à poluição, que ainda é muito grande. Eu fiquei também com o Pantanal. O Pantanal ele é considerado a maior planície inudável do mundo. O seu tamanho é 250 mil quilômetros quadrados. E ele também é um bioma que ele não é exclusivo do Brasil. 62% da sua totalidade realmente ela é no Brasil e acontece mais nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Porém, ele também faz parte da Bolívia e do Paraguai. Esse bioma, ele tem essa questão da inundação mais pelo rio Paraguai, tem influência no caso do rio Paraguai, e também de outros rios e lagos que se aproximam. Então, o que acontece é que esse solo, ele é arenoso e argiloso. Ou seja, esse solo, de certa forma frágil, ele contribui muito para a própria questão da inundação, do alagamento que acontece. Então, nas primeiras chuvas, o solo, ele consegue absorver a água e ajuda na contribuição do crescimento da vegetação. Então, a vegetação, com essas primeiras chuvas, elas conseguem ainda nascer, consegue dar um clima verde para o ambiente. Quando acontece a questão da enchente dos rios, que ele, né, transborda, aí ele acaba atingindo as áreas mais baixas e é onde acontece a questão da inundação. Tem uma parte do bioma que ele nunca é inundado, que é considerado, no caso, os morros, que é onde cresce a vegetação maior, que tem as árvores maiores, e é para onde também os animais eles correm, se abrigam quando acontece a inundação nos ambientes mais baixos. Esses morros eles são considerados como ilha, que é coberto pela vegetação, como eu falei,
E tem algumas áreas que quase sempre ficam submersas e tem outras que ficam dependendo dos meses apenas. A flutuação dessa água é um fator muito importante para a plantação, porque durante a seca, o material que compõe o solo contribui para o enriquecimento da água. Então, quando essa água ela sai desse solo, ela sai, deixa os nutrientes para a vegetação. Então, a vegetação ela consegue se alimentar, se suprir melhor para florescer e crescer. Na fauna de lá tem cerca de 325 espécies de peixe, 53 de anfíbios, 98 de répteis e 655 de aves e 159 de mamífero. Um dos animais que são bem famosos de lá, que faz parte, é o jacaré, a capivara, a onça e inclusive a arara azul, que é uma arara bem rara, mas faz parte de lá também. E a flora de lá, nas partes mais alagadas, a plantação que consegue se desenvolver é as gramíneas. O que é a plantação gramíneas? É aquela que é grama, capim, aquelas plantas bem baixinhas, né? Que fica só por cima do solo. Nas partes intermediárias, elas conseguem desenvolver pequenos arbustos. E nas partes mais altas, que as que não são inundadas, é a que ainda conseguem ter árvores de grande porte. A questão de sobrevivência da população de lá é mais pelo turismo, pela pescaria e pela pecuária também. Gente, fui pegar um ventilador, tava morrendo de calor. Então, por último, e uma das mais bonitas que eu acho, é a Mata Atlântica. Então, esse bioma, ele recebeu esse nome por ser uma floresta tropical. E esse bioma, ele é um dos que consegue atingir a maior parte do Brasil. Ele começa desde o Rio Grande do Norte, vai até o Rio Grande do Sul, abrange 17 estados e 2 países, que é Paraguai e Argentina. A sua área total, na princípio, né, chegava a 1.300.000 km². Estava pesquisando em outros sites para ver como está, né, atualmente. Alguns informavam que chegava de 6 a 8%, outros informavam que chegava a 12,4%, 12, alguma coisa. Eu não sei de certeza a veracidade, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Mas de 6 a 12 é um tamanho muito pequeno em comparação ao que tinha anteriormente. Então, os 17 estados que esse bioma abrange são Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse bioma, ele começava se estreitando no Nordeste, ele era mais estreito no Nordeste, e ele ia se expandindo ao decorrer dos estados. No caso, quando ele chegava já no Sul, ele era já um pouquinho mais largo, né? Ele possui também um conjunto de florestas diversificadas. Dentre elas estão a Floresta umbrófila densa, Floresta umbrófila mista, Floresta umbrófila aberta, Floresta estacional semi-decidual, Floresta estacional decimal. Então, tem ecossistemas também incluso a esse bioma, que um deles é o do manguezal. Então, toda essa diversidade de tipos de planta, de fauna, de flora, toda essa diversidade é uma coisa que atinge muito na questão do clima e do relevo do bioma. Então, é muito diversificado, varia muito de posicionamento, de posição. O seu clima, ele varia de quente e úmido a moderadamente frio. Então, é bem diversificado mesmo. A composição florística dela, do bioma, ele é muito diversificada. Podemos ter acesso, no caso, ver árvores muito altas, muito grandes, como é o exemplo do ipê. Também tem a vegetação, árvores menores, que vivem na sombra dessas árvores maiores. E também tem
a vegetação rasteira, que tem as gramíneas, como eu falei, que são gramas e tal. Tem as ervas, então a sua plantação ela é muito, muito diversificada mesmo, tem de vários dos tipos. Na questão da flora, ela é muito rica e endêmicas. A questão das endêmicas, como eu falei, são tipos de vegetação, nesse caso, de flora, que só se desenvolve naquele determinado lugar. Um exemplo da Mata Atlântica é o pau-brasil. Como a gente sabe, o pau-brasil já foi muito explorado, muito exportado, e é um dos tipos de espécie que corre muito risco de extinção. E é justamente um dos problemas da Mata Atlântica, porque como ela já foi muito, muito judiada, a bichinha, já foi muito explorada, já foi muito destruída, ela tem essa riqueza da questão da diversidade, mas também é um fator que é muito preocupante, porque ela é muito rica em diversidade, mas ela sofre muito. Então, corre muito risco de extinção, tanto de fauna quanto de flora. Na questão da fauna, um dos animais que virou a cara do projeto, né, para proteção da mata, foi o mico-leão dourado. Porque o mico-leão dourado é um dos animais que se desenvolve ali e é um dos animais que mais corre risco de extinção também. Então, é um meio bem preocupante. Outros tipos de animais que tem lá. Deixa eu confirmar que eu já esqueci. Papagaio, onça pintada, coruja, anta, entre outras. Então, é justamente o que eu falei, porque a maioria dos animais, caso de fauna e flora, que correm risco de extinção, elas se encontram justamente na Mata Atlântica. Então, é um fator muito preocupante, porque as pessoas sabem, né? A gente sabe que as pessoas são egoístas, e uma das questões mais preocupantes é a seguinte, porque a economia do país e a destruição da mata são coisas que andam juntas, são coisas paralelas, coisas que andam de mãos dadas. Então, sempre que a economia ela cresce em alguma coisa, sempre tem por trás algum tipo de desmatamento, algum tipo de poluição da mata. Então, fica muito, muito, muito assim, né? Preocupante essa questão, porque era uma coisa para estar sendo valorizada, essa biodiversidade. A maior mata, minha gente, que tem. O maior bioma que tem. E que, assim, em questão de... no caso era, né? Porque agora já não é tão grande assim. Mas é um bioma que atinge muitos estados, que é muito rico. E mesmo assim não consegue ser valorizado. Eu peguei uma tabelinha em um site para ver a quantidade de fauna e flora que a mata atinge, né? No caso, abriga. Tem mais de 15.700 espécies de plantas, sendo que 8.000 delas endêmicas. Ou seja, mais da metade do número total de plantas, elas são endêmicas. E elas correm risco de extinção, devido a tudo que acontece. Tem 2.808 espécies de vertebrados registrados pela ciência, 298 espécies de mamíferos, 998 espécies de aves, 200 espécies de répteis, 370 de anfíbios e 350 de peixes. Aí, tendo em vista toda essa quantidade de números de fauna, de flora, fica aí a importância e a conscientização que a gente deve ter a respeito desse bioma. Todos os biomas, eles desempenham um papel muito importante para o nosso país, para o local que eles abrigam, desempenham um papel muito importante. Mas a Mata Atlântica é a que mais sofre em risco de extinção, em desvalorização, poluição, queimas. Então fica aí um questionamento que a gente deve levar para a vida, que a gente deve estar priorizando. Coisas que precisam ser protegidas não são protegidas, né? Não como deveria ser. Então é isso. Obrigada. Oi, eu sou a Miriane e eu vou falar sobre as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são alterações nos padrões climáticos a longo prazo,
Elas podem ser causadas por processos naturais ou pela ação do homem. Algumas causas naturais é a incidência solar, a órbita da Terra. A incidência solar é a radiação solar, ela pode variar em alguns períodos. A órbita da Terra, devido ao movimento da Terra em sua órbita, a superfície pode receber mais radiação solar e menos radiação solar em algumas regiões. El Niño e El Niña são fenômenos que acontecem nas águas do Pacífico, alterando sua temperatura média e modificando as condições climáticas nessas regiões. Atividade vulcânica. Em algumas situações de elevada ocorrência de erupção, ocorre o resfriamento da Terra. Algumas causas antrópicas é o desmatamento, que acaba com a cobertura vegetal do solo, a poluição do solo e dos recursos hídricos, que afeta o equilíbrio ambiental, a emissão de gases na atmosfera por indústrias e automóveis também é uma causa antrópica. Efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. O efeito estufa é um processo natural. Ocasionado pela concentração de gases na atmosfera terrestre. Esse processo é responsável por a passagem dos raios solares e a absorção de calor. O que acontece é que com as indústrias e o aumento dos automóveis, a concentração de gases ficou muito densa, impedindo que o calor saia, que o calor seja devolvido para o espaço. Então, ocorre o aumento da temperatura terrestre. Com o desmatamento e a poluição, acaba que acontece o que nós chamamos de aquecimento global, que é isso, o calor que deveria ser devolvido para o espaço, ele não consegue sair por causa da densa camada de gases, dióxido de carbono, vapor d'água, e aí ele não consegue ser devolvido, ele fica absorvido na atmosfera e ocorre um aquecimento do globo terrestre. As mudanças climáticas e impactos ambientais. As mudanças climáticas, elas geram uma série de consequências. Uma das principais consequências do aquecimento global é o aumento da temperatura. E com o aumento da temperatura está acontecendo o degelo das geleiras, que aumenta o nível do mar, e aí pode acontecer inundações e submersões nas costas, que pode botar em risco a vida das pessoas que moram nesses locais. Também tem as altas temperaturas também podem causar secas, afetando a produção dos alimentos, a agricultura. A seca também pode causar a escassez de água e focos de fogo, como na Austrália, se eu não me engano, que aconteceu aquele incêndio terrível nas florestas. Enquanto em alguns lugares ficam muito secos e tem muito calor, escassez de água, em outros a chuva é muito grande, então chove muito. E aí nesses lugares pode ocorrer deslizamento de terra, pode ocorrer inundação, muitas pessoas ficam sem suas casas. A gente vive em São Paulo, né? As chuvas muito fortes, o que aconteceu, muita gente morrendo. Além de tudo isso, ainda tem
a poluição da atmosfera, que pode causar problemas cardiovasculares e pulmonares, além da dengue e da malária, que são doenças transmitidas por mosquitos. O que pode ser feito para conter as mudanças climáticas? Ao longo dos anos, ocorrem algumas conferências ambientais com os países. Eles procuram métodos de diminuir a emissão de gases na atmosfera, de gases de efeito estufa, e também eles promovem ações para conter o aquecimento global. É isso. Fica agora com Lisiane falando sobre clima e vegetação. Obrigada. Eu vou falar agora sobre a influência da vegetação sobre o clima, a vegetação e os impactos no desmatamento. Desde cedo, ouvimos falar que a vegetação existente no ambiente tem influência no clima que o local possui. Com isso, ela influencia tanto no albedo, que conhecemos como energia solar, que reflete sobre a Terra. Assim, quando o grau de reflexão é maior tende a ser o impacto do efeito estufa, pois haverá mais radiação se espalhando e retornando para a atmosfera. Isso significa dizer que áreas mais abertas e com menos vegetação, o lugar absorve mais calor, provocando um aumento das temperaturas. A vegetação, ela tem uma ação positiva na qualidade de vida da população, proporcionando um ar mais limpo e uma umidade que é propícia para atividade ao ar livre. Vou falar agora sobre o desmatamento. A primeira causa e consequência do desmatamento é o comprometimento da biodiversidade, que leva à diminuição ou extinção de animais e plantas. Quando os ecossistemas sofrem impactos ambientais, geralmente a vegetação é o primeiro elemento da natureza a ser atingido. Impacto ambiental é um desequilíbrio causado pela ação humana sobre o meio ambiente. Essas ações podem resultar a explosão de um vulcão, que pode provocar poluição atmosférica, um choque de um meteoro, destruição de animais e vegetais, um raio, um incêndio numa explosão. No Brasil, os incêndios ou queimadas de florestas, que consomem uma quantidade incalculável de biomassa todos os anos, são provocados para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, muitas vezes em grandes projetos que recebem incentivos governamentais e, portanto, sob amparo da lei. Pode também ser resultado de práticas criminosas ou ainda de acidentes, inclusive naturais. A devastação já ocorrida deve-se basicamente a fatores econômicos, tanto na Amazônia quanto nas florestas africanas e nas do sul e sudeste da Ásia. Essas causas são extração de madeira, implantação de projetos agropecuários, instalação de projetos de mineração, instalação ou expansão de garimpo, construção de usinas hidrelétricas, incêndios que levam a queimadas, que é uma técnica tradicional. As consequências socioambientais da interferência humana em regiões de floresta são várias. Aumento do processo erosivo, o que leva a um empobrecimento do solo, assoreamento dos rios e lagos, que resulta ao aumento da sedimentação, que provoca enchentes, rebaixamento do aquífero, causa por menor infiltração água das chuvas no solo, diminuição dos índices pluviométricos em consequência do fim da transpiração das plantas, elevação das temperaturas locais e regionais, como consequência da maior irradiação de calor para a atmosfera a partir do exposto, agravamento do processo de disseminação.